Bom, provoquei, tá uma papelada aqui tremenda aí. Mas, enfim, eu acredito que agora é a parte mais, digamos, talvez seja a parte mais quente, digamos assim, mais rica, que são os debates, ou seja, que são colocadas aqui as perguntas por escrito. Eu queria fazer um esclarecimento aqui, porque eu gostaria muito, porque dá uma dinâmica melhor, quando a plateia se manifesta através do microfone. Mas, infelizmente, tem uma pequena minoria, eu chamo assim, surge sempre alguém que, por não sei por que motivo, estende a pergunta em mais uma palestra e tira a oportunidade, né, de outras pessoas fazerem perguntas simples. Então, para evitar, e o tempo não é dinheiro hoje, é mais do que dinheiro, né? Entende? Então, principalmente à noite, que já a coisa está feia. Então, essa é a razão da questão da pergunta por escrito. Nós vamos recompor a mesa. Eu convido, então, os palestrantes, e tem perguntas encaminhadas aqui a determinado expositor, e tem algumas encaminhadas a dois ou os três expositores. Então, mas tudo bem. Eu proponho aqui, eu acho que vai ser aceito aqui, que cada um responda, fazer um vai e vem, né? O Adacto, uma primeira pergunta, depois o João, o Miguel, para ficar um equilíbrio aí, mais ou menos, né? E dar uma dinâmica melhor. Bem, não sei, fica a critério dos expositores a resposta a todas as perguntas, mas, enfim, acredito que eles vão ser bem objetivos para dar tempo de responder. Fica a critério, evidentemente, do expositor, a brilhante exposição de cada um. Aqui, o Miguel, atenção sua. Tem uma única colocação aqui do Eduardo Lopes. Eduardo Lopes? Quem é? Eduardo. Na realidade, não foi a pergunta, foi uma proposta feita aqui. Eu agradeço, né, a direção do Clube de Engenharia, uma sugestão para que o Clube de Engenharia, as mesas redondas entre técnicos e especialistas, para que sejam feitas por técnicos especialistas, para propor soluções técnicas viáveis de implementação para todo o Brasil, levando em consideração a realidade nacional e as características locais. Eu vou mais além, muito interessante, e não só a viabilidade técnica, como também a econômica. E às vezes, exatamente, às vezes a viabilidade técnica ocorre, mas a econômica, então, não ocorre. E, além disso, eu queria já adiantar, antes de passar aqui a resposta dos expositores, que a palestra, a mesa redonda foi gravada e vai gerar, através da divisão de engenharia química, um relatório resumido, em que a gente vai tentar redigir esse relatório como na forma de uma proposta para o Clube de Engenharia, para as instituições, a SEDAI e outras instituições, que cuidam da questão do tratamento de esgoto sanitário. Ou seja, não morre aqui. Então, vai ter continuidade. Ok? Agradeço a todos vocês e vamos, então, agora à parte da resposta às perguntas. Gostaria, eu acho que é interessante, ler a pergunta e responder. Eu acredito que tem algumas perguntas que vão estar a resposta superposta. Ok? Começo pelo Adacto, João Marcelo, e depois volta, ok? Pois não? Alguém falou? Sim. Sim, desculpa aí. Eu estou com o microfone aqui. Bom, eu não tive acesso a essas folhinhas de pergunta. Eu vou responder aqui umas para passar para vocês, mas eu queria fazer uma pergunta que não pode calar, né? Dentro do que foi apresentado, eu fiquei aqui até um pouco estimulado quando o Miguel falou que o louro das estações ele tem um acerto com a Conlur para a Columbe julgar nos aterros sanitários, né? Então, eu fico pensando na estação da Barra da Tijuca, por você pegar o caminhão da Barra para levar o lodo até Seropédica, né? Então, é realmente não só um bem que pode ser reaproveitado, como um gás de combustível, um problema. Então, a pergunta que não pode calar é exatamente nesse aspecto. Quando eu era estudante de engenharia, eu me lembro que eu fui na estação da Ilha do Governador fazer uma visita e lá tinha um biodigestor que a SEDAI naquela época usava para movimentar as viaturas da SEDAI, do gás natural, do biogás.
E hoje em dia a gente já não vê isso. Infelizmente, não sei o que aconteceu, mas eu queria ver, aproveitando que a SEDAI está aqui presente, até para estimular a SEDAI a botar isso como metas, de priorizar mais o reaproveitamento do lodo como biogás, como composto orgânico, como ela já faz em Alegria, para expandir se existe essa meta e, caso não seja possível, quais são os fatores limitantes. Mas fica a pergunta para você responder depois. Olha, tem várias perguntas aqui, ó, então a gente faz uma, vai passando para o outro, depois volta. Então, eu vou pegar pelo primeiro que me mandou aqui. O senhor colocou diversos exemplos nos Estados Unidos de tratamento, mas será que esses exemplos... Valnier Silva Souza, estudante de gestão ambiental. O senhor colocou diversos exemplos nos Estados Unidos de tratamento, mas será que esses exemplos poderiam ser implementados no Rio de Janeiro? Como poderíamos adaptar no nosso município? No nosso município, nós já temos Rio de Janeiro como município rico, né? A SEDAI fatura um bom dinheiro, que ela implementa rede de esgoto, sistemas de água, ela investe e fatura. Então, nós já temos o exemplo, que é o exemplo de Alegria. Nós podemos viabilizar, não só o que está sendo feito em Alegria, expandir para os sistemas. Mas, em termos de estado do Rio de Janeiro, eu não vou implantar um sistema desse de Alegria numa prefeiturazinha do interior. E você tem muita área disponível. Eu considero uma solução viável para o saneamento de esgoto, cada vez mais a utilização de lagoa de estabilização. Para o nosso clima... É viável, nós temos área disponível, as prefeituras não têm dinheiro, muitas vezes, para fazer um sistema mais caro, e o que acaba acontecendo é aquela conversa de sempre, não tem dinheiro, e a consequência, esgoto no Rio. Né? Então, eu acho que a tendência para o Estado do Rio de Janeiro, a tendência de Brasil, a FUNASA, já tem várias pesquisas, inclusive a nível de Brasil, sobre isso, de você usar sistemas de lagoas tipo facultativa, são mais profundas, retiram o lodo, tem a decomposição anaeróbia, ela é encaminhada para o sistema de... lagoa anaeróbia, para o sistema de lagoas facultativas, que vão melhorando a qualidade do efluente, depois uma lagoa de maturação com baixa profundidade para fazer o efeito germicida do sol ali, com um sistema de baixo custo, e você consegue um efluente que você pode até tentar viabilizar o reuso e também com reaproveitamento de lodo. Agora, aquilo que eu falei é um sistema viável. O que não acontece é que não há vontade política. O político não está nem aí, ele está preocupado em construir ponte, viaduto, e na realidade a tecnologia está aí disponível. Eu acho que, infelizmente, há uma diferença grande entre a viabilidade e a prática, que na prática a gente não consegue viabilizar, que não há vontade política. Então, para responder, eu acho que é possível sim, se nos Estados Unidos eles conseguiram complementar que é um país que tem condições financeiras, um sistema viável, alguns caros e outros baratos, e para viabilizar o saneamento, e porque lá a situação também é muito mais complicada, que lá eles não têm problema de água, lá naquela região da Califórnia, do Arizona, é muito mais complicado, e aqui no Brasil nós temos condições, às vezes, muito mais favoráveis do que em outros países. Então, eu acho que é possível. Por que não é aplicado? Eu acho que aí entra no fator da vontade política. Passa para vocês aí a próxima pergunta. Eu ia juntar a Karina Markman, pode ser assim? É assim mesmo, né? E o Tiago Viana, e uma outra pessoa que também falou sobre o sistema Minha Casa Minha Vida. Todos os três estão versando sobre sistemas condominiais, que eu cheguei a falar aqui. E aí eu queria pegar o mesmo tema, porque aí eu acho que matavam as três perguntas, né? Em dado momento eu falei sobre essa questão de bomba-relógio, né? Eu acho que eu me coloquei, às vezes eu me coloco de maneira um pouco enfática, né? Sobre a caduquice da ETE, que eu acho que aborreci um pouco o Miguel, né? Mas desativados com decantador secundário é um pouco antigo. Não é de 48, é de 47, junho de 47. Mas não importa. Enfim, esse sistema Minha Casa Minha Vida de ETS condominiais, por que ele é uma bomba-relógio? Porque quem implementa, quem vai e coloca a estação, ele não tem uma responsabilidade por manter, dar manutenção e operação. A construtora que contratou a implantação, também depois que ela implementou, ela não tem responsabilidade. A concessionária, seja Copasa, seja SEDAI, seja Águas de Niterói, seja qualquer uma, ela acaba não assumindo a responsabilidade por operar e dar manutenção.
a prefeitura também não, a Caixa Econômica, que é o agente financeiro, também não. Então, acaba ninguém se responsabilizando pelo sistema. Então, você acaba fazendo com que o condomínio, aquela senhorinha de 0 a 3, opere e dê manutenção. É uma irrealidade. Então, aonde não há a rede, o Tiago Viana perguntou isso. Quem é o Tiago Viana? Tiago, se cai para a SEDAI, se caísse no final da linha e tivesse uma estação da SEDAI, não precisava ter ETE condominial. A ETE condominial ela é obrigatória porque não tem na ponta da rede uma estação de tratamento para tratar os esgotos. Então, na verdade, o empreendedor, o construtor, tem que fazer uma estação condominial, porque senão não é licenciado o empreendimento. Ficou entendido isso? Não. Constrói um prédio e ali tem que ter uma estação, né? Foi e ficou aquela belezura, né? Mas, por acaso, tudo da lagosta eutrofizada é cheio de cocô. Por que será, hein? Porque não funcionam as estações, né? A solução é que o esgotamento e as estações funcionem. Porque o que está claro é que as estações condominiais, que por acaso é do que eu vivo, né? O que é um contrassenso, né? Apesar de eu ser um especialista nisso, fazer as estações funcionando muito bem, a gente sabe que a longo prazo acaba que nem o poder público consegue fazer com que os condomínios efetivamente operem e a concessionária não assume para si a responsabilidade de operar. Essa é a realidade. O sistema passivo é um sistema que eu inventei, quando do meu doutorado, em que a própria gravidade faz com que o fluxo de esgotos faça com que ela trate por si só. E aí eu não sou tão dependente por bomba, por aerador, né? Eu tento minimizar a ação de um operador da energia elétrica. Na verdade, é uma maneira de minimizar esse problema, mas é uma minimização, não é uma solução. Isso. Senão aí vai ficar, não sei, o que você quer? Porque está sendo gravado. Você quer dar o microfone? Senão não vai pegar, né? Senão os outros não vão. Não foi eu que fiz a pergunta. Ah, não, perdão. Tá. Dá para ouvir? Como fui eu que fiz a pergunta, a minha pergunta era mais direcionada para pequenos centros urbanos em zonas rurais. Porque, no caso, eu trabalho com planos municipais de saneamento, então isso normalmente a gente vai ter que indicar uma solução. O sistema condominial, tu entende como uma solução para esse tipo de zona? Porque tu não vai colocar uma ET num pequeno centro urbano lá no meio de uma zona rural. E qual seria, na tua visão, uma solução mais apropriada para esses locais? É sempre uma saia justa muito grande, mas, por exemplo, a gente fez um plano para Itamontes, Minas Gerais, que é um local belíssimo, um local de águas cristalinas que estava sofrendo um impacto muito grande em relação à Copasa, né? Como é que você, numa cidade onde, para trazer operadores da Copasa era muito complicado, a gente pensou exatamente nessa solução passiva, onde você tenta mecanizar ao mínimo o sistema, mesmo que você não atinja grandes quantidades de eficiência, quer dizer, você tenta 85%, 86% de remoção de carga orgânica, mas tem ela ao longo do tempo garantida. A nossa ideia, e aí, lembrando do professor Odir, né, tentando seguir os passos dele, que do antigo professor Sacha Elisa Sinamon, a gente tem alguns heróis no Brasil que não conheciam. O professor César Perneta, né, do Soro Caseiro, o professor Sacha Elisa Sinamon, que é um engenheiro civil, né, também já falecido há algum tempo. Essas pessoas pensaram essas soluções. Eu acho que vale a pena você pesquisar soluções passivas. E aí tem ideias assim, que você não precisa engenheirar tanto, lembrando que engenharia vem de engenho, vem de invento, que é uma arte com criatividade. A engenharia não é uma ciência, hein, senhores? A
engenharia vem da mãe da física com a matemática. Então, ela é filha das ciências, mas ela não é uma ciência. Lembrar que ela vem de engenho, criatividade. Vamos lá, eu vou tentar responder aqui duas questões levantadas pela SOBS Rio, NN Engenharia. A primeira diz respeito, basicamente, por que nós não oferecemos água para as indústrias, né, como acontece em São Paulo. Primeiro, as indústrias aqui na região metropolitana quase não existem, né? Se você visitar uma ET em São Paulo, de dentro da ET vai ver 4 ou 5 indústrias no seu entorno. Aqui no Rio de Janeiro, as nossas condições econômicas são outras. O Rio as indústrias estão indo para o interior e nós não temos demanda na área industrial aqui próximo das nossas estações. E, além disso, as indústrias também exigem uma qualidade de efluente. Quando existe, eu citei aqui uma única indústria, que é o Comperj. Essa foi a única indústria que se manifestou interessada em receber essa água, né? Por que não tem mais? Porque não tem indústrias próximas das ET. E mesmo se existisse, essa água